Paz, irmãos. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre a igreja atual. Como é que está a igreja atual? A heresia, a hipocrisia, a mentira, o engano. E Deus quer que a igreja acorde. Deus quer sacudir a igreja. Irmãos, Dagon está dentro da igreja. Irmãos, Coré, Datã e Abirão, eles estão dentro da igreja. Homens que conspiram contra Deus, contra a obra de Deus, que tiram o povo da obra de Deus, que levam o povo à destruição, a se rebelarem contra Deus. Eles cogitam das coisas do homem. Eles não cogitam das coisas de Deus. Irmãos, eles estão sendo destruídos, estão aparecendo do meio das congregações por causa desses homens insensatos que pecam contra a sua própria alma e fazem outras pecar e parecer com eles por causa do engano e da mentira. Oh, irmãos, nós precisamos despertar. Nós precisamos de ser espirituais. Nós precisamos de discernir. Nós precisamos de ser espirituais. Nós precisamos de discernir os dias que estamos vivendo. Aonde a heresia, aonde a mentira, onde o engano tem dominado a maior parte das congregações. Por isso o povo está aparecendo. Por isso estão morrendo. O apóstolo Paulo, ele bem nos alertou, irmãos. Nos disse para ficarmos firmes na fé. Pois vai ter heresia, vai ter engano, vai ter ladrões, vai ter falsos profetas, vai ter falsas congregações, vai ter loucura, homens trazendo revelações carnais que não contém na Bíblia, ventos de doutrina, espíritos enganadores. Vai ter. E muitos, irmãos, estão comendo e a beber de veneno. Frutos maus. Frutos que não vêm da árvore da vida. Frutos que vêm somente para envenenar. Vêm para nos matar, vêm para nos envenenar. Vêm para nos destruir. E nos conduzir à morte, ao inferno, ao abismo. E muitos, irmãos, estão comendo e bebendo heresia, falsos frutos. Por isso eles estão aparecendo. Irmãos, nós precisamos acordar. Acorde, igreja. Acorde, igreja. A tua fé, ela tem que estar em Cristo. O teu coração tem que estar em Cristo. Ele tem que estar no trono do Altíssimo, no céu. Ele não pode estar aqui nesta terra, das coisas deste mundo, e em tudo aquilo que os teus olhos, estão vendo. Não, irmãos, a Bíblia fala que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Só Deus conhece, só Deus é Deus que sonda os corações. E conhece o mais íntimo e profundo do teu coração e do meu coração. Irmãos, nós precisamos olhar. Nós precisamos olhar para aquilo que não podemos apalpar. Nós temos que buscar as coisas invisíveis, as coisas que não se vê, porque essas são eternas. Porque tudo aquilo que o meu olho vê, tudo aquilo que o teu olho vê, tudo aquilo que os nossos olhos estão vendo, vai passar, vai perecer.
Tudo vai passar. A Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas a sua palavra prevalecerá. O seu reinado e o seu governo ele dura para sempre, para os séculos dos séculos, eternidades de eternidade. Oh, irmãos, doutrinas que pregam e façam com que eu e tu nos faça criar cada vez mais raízes aqui nesta terra, faça-nos criar cada vez mais raízes firmadas e focadas aqui nesta terra. Irmãos, isso é falso. Isso não é o Evangelho de Cristo, isso não é o Evangelho. Por quê? Porque a palavra santa e imutável de Deus diz que através de Cristo, através do seu sangue, através do seu sacrifício, nós fomos reconciliados com Deus. Ele nos reconciliou com Deus. E não somente nos reconciliou, como nos deu o privilégio. Ele nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus, e renovando a aliança de Deus com o homem, a eternidade que Deus tinha posto no coração do homem desde o início de tudo, desde o início dos tempos, desde a criação da terra. Ela foi renovada, essa aliança foi renovada. Ou seja, em Cristo e através dele, nós não somos só filhos, mas como nós também somos herdeiros da sua terra, da sua casa, do seu reino. Ou seja, através de Cristo, a nossa casa verdadeira é no céu. Lá está a nossa morada, lá está a nossa pátria. Glória a Deus. A nossa família. Lá está a nossa casa. E Cristo nos tornou família real, reis e sacerdotes, sacerdócio real, filhos e herdeiros da promessa de Deus, para reinarmos com Ele, para todo sempre, na eternidade. E isso, irmãos, nos mostra que esta terra não é a nossa casa. Ela já não nos pertence. O que faz, irmãos, com que nós devemos olhar para o céu. Não devemos, irmãos, nos prender a esta terra. Irmãos, no fogo e o cálice de Deus será derramado sobre ela, e por causa do pecado e da iniquidade. Irmãos, tudo isto vai passar, o mundo vai passar. E a Bíblia diz que neste tempo que nós estamos aqui, nós somos forasteiros e estrangeiros nesta terra, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. Nos mostra que não devemos criar raízes nela. É engano de Satanás. Oh, irmão, nós precisamos acordar, nós precisamos ser sacudidos. Se nós continuarmos no engano, no erro, nós vamos perecer com esta terra. Irmãos, nós precisamos despertar, ter conhecimento bíblico, teológico, para ver e discernir o que está acontecendo com o Evangelho, o que está acontecendo com a igreja atual, o Evangelho que não tem cruz, que não tem amor ao próximo, que não tem amor, para entender o que está acontecendo com a cristandade moderna. Irmãos, a apostasia e a heresia têm sido avassaladoras, e ela não tem sido percebida por muitos. E isso, irmãos, é muito sério. Ela não tem sido discernida por muitas denominações tradicionais. Elas estão entrando nas congregações, estão sendo estabelecidas e manifestadas.
E está sendo manifestada tal apostasia. Talvez tu que estejas a ver este vídeo me perguntes. Talvez tu não estejas a entender e a discernir, mas nós estamos vivendo o fim. Nós estamos vivendo o fim da Bíblia, nós estamos vivendo o Apocalipse. E muitos continuam vivendo de maneira igual. Vivendo de igual forma. Irmãos, a igreja precisa de uma renovação. A igreja precisa se converter dos seus maus caminhos. A igreja precisa reconhecer o seu erro. Que se distanciaram do Senhor, do Evangelho, da graça, da palavra de Deus, precisam olhar para a cruz. Irmãos, a igreja precisa ser sacudida. A igreja precisa tirar toda a sujeira. O joio precisa ser tirado. O joio precisa ser arrancado. Porque se ele não for arrancado, ele vai trazer consequências. Ele vai se alastrar e contaminar cada vez mais as igrejas, as denominações. E muitos, ou mesmo a maioria, vai aparecer. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos pelo Evangelho e pela cruz, pelo sangue da conquista da nova aliança entre Deus e o homem. Irmãos, Deus está querendo abrir os nossos olhos. Ouva o que a palavra está dizendo. Não para quem está falando, mas aquilo que a palavra está dizendo. Eu não importo, mas sim o que o Espírito Santo está falando. Nós precisamos abrir os nossos olhos, como abriu Ezequiel. Irmãos, se Deus não pôr temor dos nossos corações, se Deus não nos fizer enxergar que o que está acontecendo, que o que está ocorrendo é da escala mundial, ou seja, o que significa isso? Perguntas tu. Significa que a apostasia e a heresia, ela tem tomado o rumo por todo o mundo, por todas as igrejas. E isso é perigosíssimo, irmão. A fase que a igreja está passando, que a igreja atual está atravessando, é perigosíssimo, irmão. A qual nós fazemos parte. Por isso, irmãos, isso é muito grave. Irmãos, milhões de vidas estão correndo perigo. Não são riscos de perder a sua casa, o seu carro, os seus bens materiais, não. Tudo isso vai passar. Não é em relação à sua condição financeira, eu não estou falando de dinheiro. Irmãos, o que está em perigo é as nossas salvações, é a eternidade das pessoas, e isso está em perigo. A eternidade das pessoas, isso está em perigo. Isso é que é grave, irmão. E Deus não quer. Deus não fez um inferno para o homem. Deus fez um inferno para Satanás e os seus demônios. Mas por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, não é para lá que nós íamos, mas pela graça de Jesus Cristo, pelo dom gratuito de Deus, o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar. Mas não é como eu quero. Não é como os meus olhos veem. Nós precisamos ser espirituais. Senão nós vamos parecer a eternidade, as nossas eternidades, a eternidade da nossa casa, da nossa família, desta nação, das nossas cidades, estão em jogo, irmãos. A igreja atual, ela está sempre comprometida. Irmãos, ouçam, por favor, o que eu vou dizer agora. É muito importante. Por que dizes tu? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Irmãos, a nossa oração a Deus tem que ser assim. A nossa oração tem que ser esta: Senhor, salva. Senhor, eleva os meus olhos. Leva-me, Senhor, mais além. Senhor, dá-me uma compreensão, um entendimento maior. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, dá-me sensibilidade.
para com o teu Espírito, Senhor. Dá-me entendimento para entender o que está acontecendo nas igrejas. Mostra-me, Senhor, o que está acontecendo no campo missionário. Mostra-me, Senhor, o que está acontecendo com o sistema político, religioso, com o que a igreja tem andado abraçada. Irmãos, se Deus não abrir os nossos olhos, se continuarmos cegos, se continuarmos leigos, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Oh, irmãos, milhões, Senhor, milhões vão seguir a doutrina de Balaão. Milhões estarão cegos no seu engano, vivendo e seguindo as seitas demoníacas. Muitos pensam que estão cultuando a Jeová, ou o Senhor dos Exércitos, ou Deus de Israel, mas eles estão cultuando a Satanás. Eles estão cultuando a Baal. Irmãos, Deus precisa, Deus quer nos despedir, Deus quer nos sacudir. Pede a Deus que te sacuda, que Deus te desperta. Acorde, igreja. Nós não estamos brincando de religião, nós não estamos brincando de igreja. Irmãos, Deus precisa abrir os olhos dos pastores, dos líderes, dos missionários, dos obreiros, dos profetas, porque eles têm se distanciado, têm se afastado da palavra e têm pregado conquistas, as bênçãos, vendendo o nome do Senhor. E isso não é evangelho. Arrependa enquanto é tempo e busca o Senhor enquanto pode achar. Irmãos, Deus precisa trazer uma perseguição para nós, independentemente se seja o seu espírito, quer seja de outras formas, para que os nossos olhos sejam abertos, para que Deus possa tirar toda a cegueira espiritual, para que nós possamos realmente enxergar, para que nós realmente possamos ver os deuses que estão à nossa volta, para vermos o que está nos inundando até o pescoço, irmão. Engano, heresia, apostasia tem tomado a igreja atual. Mentira, destruição. Mentira, destruição bíblica. Falsa interpretação das Escrituras. Eles estão lendo, interpretando para os seus benefícios, para os seus deleites. Não, não é assim. Não é assim que a gente faz com a graça que Deus nos deu. Não é assim que nós fazemos com a misericórdia que Deus nos deu. Irmãos, isso é o que está acontecendo no meio cristão. Irmãos, por favor, orem. Humilhem-se diante de Deus. Peçam a Ele que Ele abra mesmo o vosso entendimento. Digam a Ele: Senhor, abre os meus olhos. Senão eu vou perecer, senão eu vou morrer. Senhor, abra, Senhor, tira toda a cegueira espiritual, Senhor. Ainda que eu pense, Pai, ainda que eu pense que eu esteja te cultuando, se o Senhor não estiver te cultuando, abra os meus olhos. Senhor, dá-me o seu discernimento, se eu estou te agradando, se eu estou te glorificando ou não. Senhor, abre os meus olhos. Não me deixe continuar do meu jeito, como eu estou vivendo. Senhor, eu quero viver para Ti. Irmãos, ora, por favor. Pede a Deus: Senhor, dirige-me em tudo. Guia-me pelo Teu caminho, guia-me pelas Tuas veredas. Por favor, Senhor, eu preciso, eu quero andar na Tua presença e na Tua palavra eu não me quero desviar. Eu quero Te seguir, Senhor. Fala para Deus, ora a Deus, humilha-te diante de Deus. Não do homem, mas de Deus. Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Tu não deves te prostrar a uma imagem. Tu não deves prostrar-te ao homem, deves te prostrar diante de Deus. Só assim, irmão, Deus vai agir. Só assim Ele vai mudar. Só assim, irmãos. Só assim Deus vai mudar a existência das igrejas. Só assim Deus vai derramar um avivamento. Só assim, irmão, nossa casa, nossa família vai ser salva. Nós precisamos enxergar. Nós precisamos discernir. Irmãos,
Eu termino com este versículo. Jesus, aqui é Jesus a dizer, Jesus disse, aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate à porta, a porta se abre. Irmãos, esta palavra está em Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8. Irmão, aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate à porta, a porta se abre. Pede a Deus, busca a Deus, bate à porta. Deus vai se manifestar, Deus vai se revelar, Deus vai te mostrar, Deus vai tirar toda a cegueira espiritual. Deus te vai te corrigir. Deus vai mudar. Deus vai agir. Irmão, ora, humilha-te diante de Deus. Eu te peço. Senhor, toca no coração, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos, Pai. Põe em nós o espírito de súplica, Senhor. Senhor, vem nos contaminar completamente, ó Senhor, ao Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos olhar para a Tua cruz. Senhor, eu te peço, Senhor, quebranta o coração, Pai, quebranta os nossos corações, quebranta o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Senhor, desperta o Teu povo, Senhor, levanta a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja que está caída, a Tua igreja que está emperecida, Senhor. Senhor, levanta, Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, tira todo o joio da Tua igreja, Senhor, repreende todos os falsos profetas, Deus, repreende, Senhor, todos os falsos obreiros, Pai, repreende, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu reino se manifeste, que a Tua palavra, Senhor, venha abrir os nossos entendimentos e venha tirar toda a cegueira espiritual, Senhor. Oh, Pai, eu te peço, Senhor, e eu te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, eu sei, Pai, que o Senhor fala, Deus, irmão, irmã, ouve aquilo que o Espírito de Deus fala à igreja, irmão. Ouve, discerne e ora a Deus. Tu tens de Deus aquilo que buscas. Se tu buscares muito, tu terás muito. Se tu buscares pouco, tu vais ter pouco. Se tu não buscares nada, tu não vais ter nada. Abre os teus olhos para Deus, confessa. Humilha-te perante Deus. Oh, irmão, em nome de Jesus. Que Deus abra os teus olhos espirituais, que Deus venha quebrantar, venha te sondar e venha te esquadrinhar, para que tu possas realmente viver uma vida piedosa, uma vida que realmente glorifica a Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te desperte, que Deus te sacuda. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E que Deus te guarde, em nome de Jesus.